a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do bom Deus. Acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós tomamos parte juntos no culto do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e nos deu. Alegremo-nos, pois, e nos regozijemos nele, entoando juntos um canto de exaltação e louvor ao Deus das nossas vidas, pois este é o culto do Senhor, e a ele tributamos toda a honra e toda a glória. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esta é a palavra dada pelo salmista e que inspira o cântico de número 22 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heitzler e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Os céus proclamam, cantemos, pois. Eu convido você à oração. Nesse espírito de adoração e louvor, elevamos o coração ao alto e falamos com o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nos alegramos com essa oportunidade que nos concedes, de uma vez mais estarmos juntos, reunidos como povo teu que somos, para o culto do Senhor. Em espírito e em verdade é que tomamos parte nesta celebração, abrindo o nosso coração perante os teus olhos, para o acolhimento da tua graça e para o transbordamento do teu Espírito em nós. Assim, ensejamos-te a adoração e o louvor que te são devidos, confessando-te como Deus único e verdadeiro e o Senhor das nossas vidas, e evocando a memória de tudo o que fazes em favor dos que são teus. Nós te bendizemos por toda a tua providência, por todo o teu cuidado conosco, mas acima de tudo, pelo dom da vida e a salvação que vem de Cristo Jesus. E é em nome do teu Filho amado e unigênito que oramos, rogando-te que recebas a nossa oração e que ela chegue a ti,
como uma oferta de adoração e louvor de aroma agradável, aprazível a Ti, ó Deus. Esse é o nosso desejo, a prece que elevamos na mediação do Cristo, Teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Convido você à leitura do Salmo de hoje. Se você tiver uma Bíblia consigo, abra comigo. Vamos abrir juntos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 42. Ele é o salmo indicado pelo lecionário cristão para a nossa leitura neste 12º domingo do tempo comum. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 42, onde o salmista fala assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada por intermédio do salmista evoca um grande sofrimento. Um sofrimento que é profundo, que o atinge em sua alma, o âmago de seu ser, e de maneira continuada. Assim, ele faz menção a lágrimas que rolam de dia e de noite. E nesta situação de sofrimento profundo e contínuo, ele dialoga consigo mesmo, com a sua alma, e diz a ela que não deve andar perturbada, mesmo em meio à dor, pois espera em Deus. E esta esperança está firmada sobre uma rocha inabalável, pois o Deus do salmista é aquele cuja palavra não pode mentir, cujas promessas verdadeiramente se cumprem. É o Deus que vela pelos seus e em quem verdadeiramente podemos confiar e esperar, pois vem ao nosso encontro e no tempo oportuno, por Ele mesmo determinado, traz-nos livramento, salvação, restauração. O Deus do salmista é aquele em quem temos crido, sem jamais nos vermos desapontados, o Deus fiel. E a Ele nos volvemos nesta bendita hora de oração, ensejando-lhe nossos motivos de súplica e confissão de pecados,
e também nossos motivos de intercessão. Se você puder, onde está, guarde agora alguns instantes de silêncio para conversar com o Senhor em seu âmago, no íntimo de seu ser. Feche os seus olhos e fale com Deus, e tenha certeza de que Ele já está ouvindo a voz da sua petição. Senhor Deus, nós te bendizemos pela oportunidade que uma vez mais nos concedes de nos achegarmos junto ao teu trono de graça, colocando aos teus pés a confissão de nossos pecados e recebendo de ti o renovo que vem com a tua graça e o teu perdão. Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes das muitas lutas que têm sido travadas pelos teus filhos. Tu conheces, Senhor, a realidade das nossas vidas melhor do que nós mesmos jamais as poderemos conhecer, pois és onisciente, sabes todas as coisas e nada escapa ao teu olhar. Suplicamos-te, ó Deus misericordioso, pelo teu auxílio, a fim de que no agir do Espírito Santo estejas capacitando-nos, a fim de enfrentarmos os desafios que nos são impostos ao longo da caminhada, a fim de que os possamos superar em o nome de Jesus. Ajuda-nos, portanto, para que nas muitas lutas experimentemos a vitória que nos asseguraste em tua palavra, e que, assim, o nosso viver seja um contínuo testemunho da tua providência, do teu cuidado que jamais falta para com aqueles que são teus. Abençoa igualmente a nossos queridos todos, familiares, amigos, companheiros de caminhada, dispensa sobre todos o teu favor, e todos te glorificaremos. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração, a súplica que a ti fazemos na mediação do Cristo que é Jesus, o teu Filho e nosso bendito Salvador. Amém, Senhor. É tempo de tributarmos a Deus toda a nossa gratidão. Rendei graças. Este é o convite do coro Aidé Moraes. Composição do presbítero Eduardo Bertolossi Beato, nosso irmão, nas vozes do coro, sob a direção da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coro, participemos deste momento em espírito de oração e gratidão ao Senhor. E a liturgia do culto nos faculta ocasião a mais para expressarmos a nossa gratidão ao Deus de toda a providência. É o ato do ofertório, no qual você pode tomar parte usando os meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela,
você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer o seu depósito, a sua transferência ou Pix da forma mais prática e segura. Participe, não desperdice essa oportunidade de colocar a serviço do Senhor aquilo que Ele mesmo coloca ao seu dispor, pois este é o propósito de Deus em nos abençoar, é fazer de nós uma bênção. Vamos orar e pedir a Ele que consagre os recursos confiados aos cuidados da igreja. Senhor Deus, Tu sabes de todas as coisas e sabes que temos passado por tempos difíceis em nossa nação. Nosso país sofre com suas muitas mazelas sociais, de ordem econômica, política, referentes à segurança pública, à saúde da população. Tantas são as questões com que temos lidado e que têm produzido tanto sofrimento em nosso meio. Apesar de todas estas lutas, a igreja que é do Senhor prossegue firme, seguindo adiante com os olhos fitos em Ti, sendo amparada pelas Tuas mãos. E sabemos que isto não é por força do acaso, mas antes, para que, abençoados por Ti, sejamos também uma bênção na vida daqueles que nos cercam. Nós Te suplicamos, ó Deus, que nos permita ser assim. Que as bênçãos que tens confiado a nós redundem em bênçãos para o nosso próximo também. Que nos tornemos, portanto, no mover do Espírito Santo, canais para que a Tua graça venha alcançar a muitos mais. Dirige-nos, portanto, segundo o propósito que é Teu, a serviço da causa do Teu reino, como um instrumento poderoso para o cumprimento da Tua vontade boa, perfeita e agradável. Venha, portanto, o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o nosso desejo. E neste sentido é que suplicamos que consagres os dízimos e as ofertas que o Teu povo confia agora aos cuidados da igreja. Que nas Tuas mãos estes recursos prosperem e se multipliquem e sirvam para abençoar a tantos quantos queres e para glorificar o Teu nome. Esta é a nossa oração, feita na mediação do Cristo, Teu Filho Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. Do Senhor, nosso bom pastor, é que temos aurido o sustento para a caminhada, a direção segura para o caminho, toda a sorte de cuidados que jamais cessam. Ele é o nosso firme amparador. E deste cuidado, deste amparo divino, auridos do bom pastor, é que nos fala a letra da canção que vamos entoar. O Bom Pastor, cântico de número 151 do Inário Novo Cântico. O entoemos, pois, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Ele guarda assim
Convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, desta feita no Novo Testamento. Vamos meditar numa passagem do Evangelho. E hoje estamos abrindo juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, onde leremos desde o versículo 1 ao versículo 8. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, lendo desde o versículo 1 ao versículo número 8. Assim nos fala o evangelista, assim nos fala a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos traz-nos uma parábola, mas não uma parábola qualquer. Uma parábola de Jesus, grande mestre no emprego desta ferramenta didática poderosa. Parábolas são historinhas, construídas com imagens extraídas do cotidiano das pessoas e, portanto, familiares. Historinhas por meio das quais lições são comunicadas. A parábola que lemos traz-nos como protagonista uma mulher. Não uma mulher qualquer, mas uma mulher que experimenta uma condição bastante particular. Uma mulher viúva. Estamos falando da sociedade de Israel dos tempos do Novo Testamento, na qual a mulher nem de longe usufrui da autonomia que lhe é dada na sociedade ocidental de hoje. Naquele contexto, a mulher era forçosamente empurrada a um lugar secundário na dinâmica social, uma posição, poderíamos dizer, de marginalidade em relação aos homens. E uma mulher que participasse desta condição da viuvez era, portanto, uma mulher sujeita a certa vulnerabilidade. É uma mulher assim que, segundo o texto, vai ao encontro de um juiz de sua mesma cidade, a fim de pleitear uma causa que não sabemos qual é. Aliás, tampouco sabemos quem seja o juiz em questão, mas sabemos dele que se trata de um homem iníquo. Um homem que, nos termos do próprio evangelista, não tem temor a Deus e nem respeito por pessoa alguma. E que, assim sendo, se recusa a atender àquela que vem ao seu encontro. Por fim, movido não por compaixão ou generosidade, mas antes pelo desejo de se livrar da importunação daquela viúva, o juiz acaba julgando a sua causa. E a nossa parábola trata eminentemente de fé. É o versículo 8 quem nos explicita. E a esta, conforme a explicação do próprio evangelista, o texto dirige o seguinte enfoque: a fé é algo que nos cabe exercitar, eminentemente por meio da oração.
Oração que se deve praticar sempre e sem jamais esmorecer. Este é o assunto que ensejamos meditar nesta hora. A oração é um canal, é o canal através do qual nós nos dirigimos a Deus. É por meio da oração que nós levamos ao Altíssimo a nossa adoração, os nossos louvores, a nossa gratidão. E é também por meio dela que confiamos a Ele os nossos anseios, as nossas angústias, as inquietações todas que afligem os nossos corações ou as nossas almas, como disse o salmista no Salmo 42, que lemos ainda há pouco. E nós fazemos assim, nós oramos e confiamos todas estas coisas a Deus em oração, porque nós sabemos que somente Ele, o Senhor, pode efetivamente julgar a nossa causa e verdadeiramente nos fazer justiça. Ele, que é o Todo-Poderoso e o soberano juiz de toda a criação. Nós oramos a Deus. E oramos a Deus por sabermos não apenas que Ele pode nos assistir, mas ainda que Ele deseja fazê-lo. Muito diferentemente do juiz iníquo da parábola, que não tinha nenhuma empatia pela mulher que o buscava e, muito pelo contrário, havia se negado a atendê-la e só o fez porque não queria mais ser por ela importunado. O nosso Deus é muito diferente e nos convida a confiarmos não apenas no seu imensurável poder, como também no seu amor para conosco. Um amor que experimentamos, pois manifesto a cada instante das nossas vidas e, sobretudo, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Contudo, mais ainda, nós oramos porque o próprio Deus requer que façamos assim. Repetidas vezes, segundo as Escrituras Sagradas, palavra do Senhor, somos encorajados a confiarmos a Deus os nossos cuidados, fazendo-o com sinceridade, com fé. E, à luz da palavra de Deus, nós verificamos que a oração é uma prática inseparável de uma vida cristã genuína. Ela é algo indispensável para aqueles que pretendem ter uma verdadeira experiência de comunhão com Deus. E, nesse sentido, podemos dizer que a oração é um imperativo para todos os crentes de verdade. Por isso, o evangelista declara que orar é um dever que devemos cumprir sempre. Há quem não proceda assim. Há aqueles que têm na oração uma prática apenas pontual, algo que realizam eventualmente. E quem assim faz, parece por vezes estar apenas buscando cumprir uma obrigação religiosa, ou busca a obtenção de uma solução para um problema específico. Por outro lado, há também quem experimenta a oração como quem pratica um monólogo. Monólogo é quando um apenas fala e o outro apenas ouve. Quem procede dessa maneira logo acaba vendo na oração algo sem sentido e que acaba abandonando. Essas dinâmicas não são aquelas que competem à vida de um crente.
Um crente ora, ora sempre, e vê a oração como uma experiência dialogal, por meio da qual o crente fala com Deus. Mas isto ao passo em que também Deus fala ao crente. Sim, isto é algo que nos tornamos mais e mais aptos a perceber na medida em que nos abrimos a este falar, ou em que nos abrimos para ouvir. E isto só é possível mediante temor, humildade e fé. Porque Deus fala e o seu falar nos interpela. E uma vez sensíveis a esse falar, somos afetados e transformados por ele. E assim, a experiência dialógica com Deus, que é a oração, permite-nos crescer no conhecimento de Deus e, por seguinte, a nossa relação com Ele também se aprofunda em proximidade e intimidade. Há também, no entanto, aqueles que se desapontam com o agir de Deus e que, desanimando, acabam desistindo de levar a Ele as suas petições, abandonando a sua causa ou buscando socorro em outra fonte. Isso acontece porque nós temos uma tendência de idealizar um modo, uma maneira, segundo a qual nós esperamos que Deus atue. E ainda definimos no nosso íntimo um tempo, um prazo dentro do qual deve dar-se o agir do Senhor. Ambas as pretensões sempre haverão de se frustrar. Tanto aquela que diz respeito à maneira como Deus deve agir, quanto aquela que concerne ao tempo em que Ele eventualmente agirá. Vamos nos frustrar, porque o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele cuja grandeza não se pode medir, jamais se deixa conformar aos nossos moldes, às gaiolas que concebemos mesmo em nossa imaginação. Ele sempre excederá essas formas. Diz a carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, que os caminhos de Deus são insondáveis e os seus juízos inescrutáveis. Nós não somos capazes de abarcar estas realidades. Elas sempre nos excederão infinitamente. E por isso é que precisamos da fé. Nós não o podemos compreender, mas nele podemos crer. Pela fé somos fortalecidos, alimentados na certeza de que o Senhor não nos desampara e nem deixa sem resposta as nossas súplicas, as nossas orações. Pela fé, nós somos encorajados a perseverar, sempre confiantes nas promessas de um Deus que é fiel, cuja palavra não pode mentir, cuja vontade para as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável. Vontade esta que sabemos há de se cumprir, porque Ele é todo-poderoso para dar cumprimento ao seu querer. Pela fé, a despeito das circunstâncias, nós nos mantemos firmes em nossa esperança, certos de que no Senhor não esperamos em vão e de que no tempo oportuno, sem demora, Ele agirá.
Pela fé jamais esmorecemos, pois estamos convictos de que é isto que nos cumpre, como crentes que somos no Senhor, firmados estamos sobre a rocha. A viúva da parábola que lemos tipifica, ilustra essas ações ao levar sua petição ao juiz, ao fazê-lo com perseverança, ao manter-se firme na expectativa de que seria atendida. Ela confiava na justiça, apesar de aquele que a julgava ser homem terrivelmente injusto. Mas mesmo a injustiça deste não foi capaz de fazê-la desistir, de demovê-la da sua causa ou mesmo de furtar-lhe a esperança. E se o referido juiz, ainda que sendo iníquo, deu a ela a resposta que buscava com maiores graças, não havemos de esperar nós, da parte do Deus Santíssimo, que julga a nossa causa com justiça, com amor e com misericórdia. É assim que somos encorajados pelo Evangelho à fé. Fé que se concretiza nas nossas vidas pela prática da oração, que se dá não de maneira pontual, mas como uma constante em nossa jornada. Animados que somos pela convicção de que Deus é por nós, motivo pelo qual não esmorecemos jamais, a despeito de quaisquer circunstâncias que venhamos a enfrentar. Que assim o possamos fazer e que assim prossigamos, com a graça do bom Deus, no poder do Santo Espírito e em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Trazendo notícias à Igreja do Estado de Saúde do Pastor, que prossegue fazendo suas transmissões de casa neste contexto de convalescimento. O pastor sofreu um acidente há pouco mais de um mês, lesionou gravemente a sua perna direita, especialmente o pé e o tornozelo, e teve de submeter a uma cirurgia. Acha-se imobilizado desde então, mas já iniciando o tratamento fisioterápico. As sessões de fisioterapia são penosas, causam muitas dores, especialmente nos dias subsequentes. No entanto, é parte do tratamento e sabemos que ele evolui de forma positiva. Dentro de mais algum tempo, com a bênção do bom Deus, tudo isso terá sido superado e sairemos mais fortes e melhor preparados para o enfrentamento das realidades que virão. Afinal, as lutas sempre vêm ao nosso encontro, mas o Senhor, com a sua graça e providência, vai nos outorgando vitória sobre vitória, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Tudo aquilo que se passa conosco, que Ele permite com um propósito e em amor. Portanto, sigamos com fé e que Ele assim nos abençoe. Trago também notícias da nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana, que sob a liderança do presbítero Celso Oleninski e com a coordenação técnica do nosso querido Jurandir Pereira dos Santos, estão dando curso ao projeto Mãos à Obra, por meio do qual nossos valorosos varões empreendem esforços no cuidado de nosso patrimônio. Nesta quinta-feira última, eles estiveram envolvidos na substituição de toda a rede elétrica do nosso casarão, na Rua Paula Freitas, no seu segundo andar. Toda a fiação antiga está sendo substituída e também interruptores, tomadas, disjuntores, tudo novinho. Instalações mais eficazes, duradouras e seguras para os ambientes de secretaria, tesouraria, gabinetes pastorais, sala de arquivos e almoxarifado. Também estiveram empenhados na restauração de nossa calçada na Rua Paula Freitas, que sofre com a ação do tempo e o desgaste. Tudo isto para oferecer mais conforto, segurança ao nosso público e ainda por cuidado e amor com a casa de Deus.
Bendizemos ao Senhor pela nossa UPH Copacabana e pelos valorosos varões que acompanham, e rogamos renovadas bênçãos sobre a mesma. A Igreja Presbiteriana de Copacabana é uma comunidade de fé que, ao longo dos últimos anos, manteve-se sempre engajada na causa missionária, apoiando diferentes projetos. Nos últimos anos, estivemos apoiando o projeto Canal da Vida, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, que é desenvolvido pelo reverendo missionário Luiz Otávio Nogueira Gomes, juntamente com sua esposa e filhos, e visa a plantação e organização da primeira igreja presbiteriana do Panamá, país da América Central. Na semana que passou, recebemos daquele campo missionário notícias alvissareiras. Após esforços empreendidos desde 2019, finalmente a igreja conseguiu a obtenção de sua personalidade jurídica, ou personería jurídica, como se habla em castelhano, em espanhol. A igreja, portanto, passa a existir formalmente, com reconhecimento legal por parte dos órgãos do governo daquele país. E isto é um marco na caminhada do Evangelho naquele campo, onde a palavra do Senhor tem sido pregada e vidas têm sido alcançadas e transformadas no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Nos sentimos felizes e sobremodo honrados pela oportunidade que temos de nos fazermos partícipes dessa obra. E dentro em breve, com a bênção do bom Deus, receberemos o reverendo Luiz Otávio Nogueira Gomes para que ele mesmo nos traga estas notícias em primeira pessoa e divida conosco um pouco da intensa alegria que está sentindo ao realizar a missão que Deus lhe confiou ali, naquele lugar. Rogamos sobre o reverendo Luiz Otávio, sobre a sua família e sobre a novel Igreja Presbiteriana do Panamá, toda a sorte de bênçãos divinas, e que o Senhor continue a guiá-los no cumprimento da sua missão. Chegando ao final desta celebração, convido você à oração do Pai Nosso. Vamos falar com o Senhor usando as palavras aprendidas de Jesus. Em seguida, vamos receber a bênção de Deus. Feche os seus olhos, corações unidos. Falemos com o Senhor, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.